Quem foi Jonatas? Vamos descobrir a história desse jovem, como ele tem muitas lições para nos ensinar. Para darmos início, vamos começando aqui fazendo a leitura bíblica que está localizada aí no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 18, versículo 4, que diz o seguinte: E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Para darmos início aqui, vamos saber o significado do nome Jonatas. Significado do nome Jonatas significa dado por Deus, dádiva divina, amigo inabalável, forte, imponente e com significados relacionados com o divino. O nome bíblico Jonatas tem origem no hebraico Jehohanatan, formado pela união dos elementos Iô, que significa Deus, o Senhor, ou Jeová, e Natan, que quer dizer Ele deu. Você viu aí, o nome de Jonatas já traz para você aí alguns sentidos positivos, características desse jovem. O significado de um nome de uma pessoa é muito importante. Quem foi Jonatas? Jonatas foi o príncipe de Israel, filho mais velho do rei Saul. Sua história é conhecida na Bíblia principalmente por conta da amizade e lealdade para com Davi. O nome Jonatas, como eu já falei para você, é Javé tem dado, no original, Ionatan ou Iotam, como já foi aí falado para você. A história de Jonatas é uma história que vai nos trazer muitas lições. Jonatas era aí o príncipe, o primogênito, filho de Saul. Quem foi Saul? Foi aquele rei que desobedeceu aí a Deus, e o profeta Samuel, e Jonatas foi o primogênito dos filhos de Saul. Então ele era o herdeiro do trono, pela lógica, já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul, né? Você vai ler 1 Samuel 14, do versículo 49 ao 50. A sua mãe se chamava Ainoã. Ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs, sendo Aminadab, Malquizua, Isbosete, Merabe e Mical. Essa última foi a esposa de Davi. Lê 1 Samuel 18, versículo 20. Além desses, Jonatas também teve outros irmãos, filhos de uma concubina de seu pai. Você vai ler 2 Samuel 21, versículo 8 e 9. Jonatas também tinha um filho chamado Mefibosete. Para você conhecer aí a história de Mefibosete, filho de Jonatas, eu vou colocar logo abaixo na descrição desse vídeo 2 mensagens, que é sobre quem foi Mefibosete, né, que tem um título, e também quem foi Davi. Está aí 2 histórias aí para você se edificar na descrição. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando ele morreu, ou seja, o Jonatas, ele morreu e Mefibosete, seu filho, tinha 5 anos de idade. Você vai ler 2 Samuel 4, versículo 4. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas, que atribuiu a herança de Davi, bem como um lugar na corte real. Você vai ler 2 Samuel 9, 21, versículo 7. Jonatas, ele era um guerreiro. Jonatas, após a decisiva vitória de Saul, né, sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, ficando uma delas
sobre a liderança de Jonatas, né? Jonatas também lutava, ele também era espadachim, ele era um guerreiro, né? Naquele tempo, lutava as guerras do pai, lutava no meio do exército ali, ele tinha sangue no olho. Jonatas era um guerreiro, mas com um coração muito grande, era sensível à voz de Deus, era um rapaz temente a Deus, ele ouvia com certeza a voz de Deus com sensibilidade. Ele era um guerreiro, mas também era sensível. Você vai ver aqui na história como esse homem, esse jovem conhecido como Jonatas, trouxe para nós uma história incrível, apesar dele ter morrido aí junto com seu pai na guerra, porque eles perderam e foi triste. Então, nesse contexto, ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Gebar, um posto avançado dos filisteus após ter matado o líder filisteu no local. Você vai ler 1 Samuel 11, versículo 13. O registro feito em 1 Samuel 14 deixa bem claro uma tamanha coragem e habilidade na guerra, quando acompanhado apenas de seu escudeiro. Ele foi capaz de derrotar uma guarnição dos filisteus. Você vê aí e percebe que ele era muito ousado, né? Ele tinha muita habilidade com a espada. Ele foi capaz de matar aí, derrotar guarnições dos filisteus. E que eram os filisteus? Os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus, né? Trazendo para os dias de hoje, nós como povo de Deus também temos inimigos, né? Naquele tempo eram os filisteus e outros povos. Hoje em dia são os inimigos da palavra de Deus, são os inimigos da obra do Senhor, são os inimigos que são antagonistas aquilo que a palavra diz. Tudo que a palavra diz que é certo, e aí vem os inimigos e diz não está certo desse jeito. Então os inimigos são esses. E Jonatas ali, ele derrotou a guarnição dos filisteus. Mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai depois de quebrar, né? De quebrar sem saber um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo. Porém, os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse a pena de morte. Isso também deixa claro que o grande perturbador de Israel era Saul, né? E não Jonatas. Jonatas era diferente do pai. Enquanto que Saul, eu vou falar uma palavra aqui, o Saul, ele era um cara, um homem, muito ganancioso. Ele só queria saber de status, né? Só queria saber de posições, dinheiro, herdades. Ele gostava de ser aplaudido, né? Saul era terrível. E Jonatas não. Como filho de Saul, que tinha essa característica ruim, como Saul era mau caráter nesse sentido, Jonatas não era assim. Jonatas era um rapaz com caráter, sensível, como eu disse, à voz de Deus, obediente ao Senhor, e ele nunca fazia algo, né, sem que ele não tivesse a direção de Deus. Apesar que seu pai, às vezes, não concordava com alguns posicionamentos de Jonatas, porque Jonatas, ele sempre procurava fazer o que era certo, né? Ele era obediente ao pai, sim, mas muitas das vezes ele teve que fazer coisas que diante de Deus eram corretas para que as coisas fossem feitas de acordo com a justiça, né? E o pai dele, o Davi, né? O Saul, ele não. O Saul, ele era um cara, como eu disse, terrível. Um cara que não tinha temor, ele não tinha respeito, né? De algumas maneiras, com os seus, principalmente com Davi, que ele perseguiu Davi muito, de forma ferrenha. E como Jonatas, ele era o filho obediente ao Senhor primeiramente, ele sempre fazia o que o Senhor mandava. A derrota de Jonatas foi ouvir o seu pai, porque muitas das vezes o Saul mandou Jonatas fazer coisas que Jonatas não achava certo. Mas Jonatas muitas vezes deixou de fazer o que seu pai queria, porque ele sabia que era errado e não fez. Então, aqui vai o primeiro comentário, aqui vai o primeiro conselho para nós. Não é porque o pai é mau caráter,
é que o filho vai ser. E não é porque o filho é mau caráter, porque o pai vai ser. Às vezes o pai é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem um coração bom, e o filho é maldoso, desobediente, não tem o mesmo caráter que o pai, e muitas das vezes também é o pai, e vice-versa. Então, esse negócio aí de caráter é uma coisa que você já nasce com isso. Se você é mau caráter, você vai viver mau caráter para sempre. Só Deus para te mudar, se tu der brecha para Jesus. Mas se tu não der brecha para Jesus, tu vai continuar mau caráter. Mas o teu fim será muito feio. O teu fim será terrível. Ainda que Jonatas ele era obediente, ele tinha qualidades boas, mas ele sofreu as consequências do pecado de seu pai. Então, as qualidades de Jonatas como guerreiro também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte. 2 Samuel 1, 22. Jonatas era um bom homem, um homem de caráter. A história de Jonatas relata nos textos bíblicos, deixa bem claro que ele era uma pessoa com bom caráter, como eu já falei para você. Ele não era igual ao Saul. O Saul era terrível. O Saul, ele era um cara de índole duvidosa. O cara era terrível. Mas Jonatas, como filho dele, não era assim. Entendeu? Então ele possuía uma personalidade firme que refletia em decisões sensatas e ações corajosas. Você vai ler 1 Samuel 14, 13, né? E você vai ler 2 Samuel de 1, do 22 ao 23. O seu comportamento inspirava os soldados de Israel, de modo que ele também era um grande orientador nas técnicas de guerra. Viu? Como Jonatas, ele era um rapaz muito inteligente. Ele também fazia parte aí das técnicas de guerra. Ele era inteligente, ele sabia fazer uma estratégia boa para chegar nos inimigos. Jonatas, ele era um orientador e um rapaz do bem. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas era pautada em sua conduta e integridade. Muitas vezes conflitava com a insensatez e destemperança de seu pai. Foi o que eu falei para vocês aí, né? Ele não concordava com muitas atitudes do Saul, não concordava. Não é porque você é filho de um pai vacilão, né? De um pai que faz coisas erradas, que você vai concordar com as coisas que seu pai faz. E muitas das vezes é o filho. Às vezes o filho faz coisas erradas, a filha faz coisas erradas, os pais passam a mãozinha na cabeça. Não, aqui era diferente. Jonatas não passava a mão na cabeça de pai, não. De jeito nenhum. Jonatas não passava a mão na cabeça do pai dele, né? Assim como também tem pai que não tem que ficar passando mão na cabeça de filho que faz coisas erradas. Tem pai que fica passando pano. Deixa só, você vai ver o que vai dar no futuro. Esse filho seu vai dar muito, muito trabalho. Tá? Essa filha sua vai dar problema, porque você não quer falar o que tem que ser falado, você não quer falar a verdade na cara deles, você olha, se conserta. Não é desse jeito, meu filho, não é desse jeito, minha filha, que se faz. Vamos andar direito nos caminhos, né? Conversando é que se entende. Mas tem pai por aí que passa a mãozinha na cabeça do filho. Ah, meu filhinho, ah, minha filhinha. A filha e a filha fazendo coisas erradas. Tô falando de pessoas que fazem coisa errada. E o pai passa a mão na cabecinha dele. Meu filho, ó, senta aqui, vamos conversar agora. Aqui, ó, o negócio é assim. Olha, isso aqui tá errado. Essa posição sua não tá certa. Você agiu errado. Minha filha, isso aqui, ó, tá errado. Vem cá. Não é desse jeito, tá? Se você fez errado, conserte. Assim que faz. E também o filho, o pai tá errado. Pai, tá errado isso aí. Mãe, tá errado isso aí. Não tá correto, não tá certo. Então, faça como Jonatas. Não aceite coisas erradas, pode ser de quem for, de pai, pode ser de quem for. Não aceite esse tipo de comportamentos que venham a trazer prejuízo, como trouxe prejuízo para o reinado de Saul, que ele acabou sendo aniquilado por ele mesmo, pela sua própria arrogância, pela sua própria ignorância, por não ouvir o conselho do seu filho. E principalmente de Deus e do profeta, né? Que era o profeta Samuel, e sempre estava ali orientando ele, mas ele não ouvia. Ele nunca ouvia aí os conselhos que ele precisava ouvir.
Então agora nós vamos para a amizade entre Jonatas e Davi. Essa amizade era uma amizade linda. E eu peço que você, para que você entenda essa história de amizade de Jonatas e Davi, que aqui eu vou contar um pouquinho, você escute uma mensagem que eu vou colocar no início dessa, a amizade de Jonatas e Davi. Ouça e se edifique. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jonatas o amava como a si mesmo. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ser derrotado o gigante Golias, e lhe deu como presente sua própria capa de príncipe e a sua armadura. 1 Samuel, leia 18, versículo de 1 ao 4. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções graves, Jonatas agiu como um pacificador. Mesmo com seu próprio pai, lhe impressionando a atrair o seu melhor amigo. Foi ele que avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada. Você está vendo aí? Você está ouvindo o que essa mensagem está falando aqui sobre amizade também? Jonatas, ele era um amigo verdadeiro de Davi. Ele avisava todas as tramóias do pai, que o pai tinha inveja de Davi. O Saul tinha morto de inveja de Davi, porque Davi tinha matado o gigante e todo mundo estava aplaudindo ele lá nas alturas. Então, a perseguição começou. E Jonatas sempre leal. Jonatas sempre fiel. Jonatas sempre do lado de Davi. E eu quero dizer para você, Jonatas, ele era um rapaz que ele não se aproveitava de nenhuma oportunidade ruim para querer prejudicar Davi. É de amigos dessa maneira que nós estamos procurando, que nós estamos necessitando. Eu estou falando nós porque é todo mundo. Amigos leais, verdadeiros, que não está do nosso lado por interesse, que não está do nosso lado pelo que nós temos, mas pelo que realmente nós somos por dentro. Estou falando somos porque muitas das vezes a pessoa, ele é uma pessoa de destaque, né? E aí tem muitas pessoas que se aproximam, né, de você e de mim por interesse, não pelo que você é, realmente quem você é. As pessoas não enxergam quem você é, as pessoas enxergam o que você tem e não o que você é. E Jonatas, ele era diferente. Ele não olhava para Davi só porque Davi, ele estava ali naquele tempo com a vitória, né, sendo ovacionado ali, porque ele matou o gigante Golias. Não. Jonatas, ele amava a Davi tanto que ele chegou a ficar contra o pai dele. Ele ficou contra o próprio pai, porque o pai era mau caráter também, e estava querendo matar Davi. E ele sempre avisava Davi: olha, Davi, é o seguinte, vai acontecer isso aqui, meu pai está querendo fazer isso com você, e eu não vou permitir. Olha só, o pai dele querendo fazer armadilha e ele avisando a Davi: olha, Davi, não vai por esse caminho não faz isso não, que meu pai está querendo te matar. Então era mais ou menos isso, entendeu? O aviso aí que Jonatas fazia. Essa amizade era linda. Ela sempre vai ficar marcada aqui na Bíblia Sagrada, essa amizade entre Jonatas e Davi. Reconheceu Jonatas, Davi era um homem escolhido por Deus para reinar em Israel. E ainda que Davi não tivesse sido empossado, mesmo sendo um herdeiro natural do trono, da posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Se você tem um amigo ou uma amiga, olha para o que ele tem por dentro do coração e não o interesse de querer alguma coisa. Nessas amizades assim é que as pessoas estão precisando ter umas com as outras. Olha, você vai ler 1 Samuel 18, versículo 4 e 5, 1 Samuel 20, versículo 12 e 29, 1 Samuel 23, versículo 15 ao 18. Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo rei de Israel. Jonatas morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos Aminadab e Malquizua e seu pai, o rei Saul. 1 Samuel 31, 2. Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Bet-Sean, até que foram tomados pelos moradores de Jabes de Gileade, que os seus sepultaram aí debaixo de um arvoredo em Jabes. Quando soube da sua morte,
né, da morte de Jonatas e Saul, Davi se lamentou profundamente. 2 Samuel, o capítulo 1. Então, Davi chorou muito por causa dessa morte aí, que Jonatas morreu, né, na guerra. Ele estava lutando e morreu aí através da espada dos filisteus, dos inimigos, né? Então, os filisteus fizeram essa maldade de colocar os corpos deles, né, empendurado no muro para zombar, né, deles dois, mas os corpos deles foram tragos e foram enterrados aí perto de um alvoredo. Foi o Davi aí que levou, né? E Davi chorou lamentavelmente por essa perda, porque ele era o melhor amigo de Davi, Jonatas. Mas tem outros Jonatas na Bíblia, né? Não confunda aí. E você vai saber quem foram esses Jonatas da Bíblia, filho de Saul. Vamos conhecer aí quem são esses outros Jonatas? O nome de Jonatas é bastante comum entre os personagens bíblicos do Antigo Testamento, ocorrendo pelo menos 15 vezes. Entre todos esses personagens podemos destacar primeiro aqui, um sacerdote idólatra, filho de Gerson, descendente de Moisés. Juízes 17, Juízes 18, versículo 30 e 31, né? Que era também chamado de Jonatas. Outro, filho do sumo sacerdote Abiatar. Foi ele quem teve a missão de anunciar na pretensa festa real de Adonias que Salomão, seu irmão, já havia sido coroado rei de Israel em Giom por Davi. 2 Samuel 15, versículo 36 e 2 Samuel 17, versículo do 15 ao 22. 1 Reis, do capítulo 1, do versículo 41 ao 49. Faça essas leituras. E também tem o sobrinho de Davi, que matou um gigante filisteu em Gate. 2 Samuel, versículo 21 e 21, 1 Crônicas 27. E um dos heróis de Davi, que pertencia ao grupo de seus 30 poderosos. 2 Samuel 23, versículo 32 e 1 de Crônicas 11, versículo 3. Um escriba, né, que viveu durante o cerco do rei Nabucodonosor sobre Jerusalém, em cuja casa era o profeta Jeremias, foi prisioneiro. Jeremias 37, versículo 20. Há também outros Jonatas na Bíblia que são mencionados no período após o cativeiro babilônico, na restauração promovida na época de Esdras e Neemias. Leia aí Esdras 8, versículo 6, Esdras 10, versículo 15 e Neemias 12, versículo do 11 ao 35. Então você viu aí que existiu aí outros Jonatas na Bíblia, mas o Jonatas que eu tô te contando a história neste momento era o Jonatas, filho de Saul, né? Primogênito, filho de Saul e amigo de Davi. E que esse jovem chamado Jonatas possa ter ensinado para nós aí o que é o valor de uma amizade, o que é ser temente a Deus, o que é não negar os seus princípios para poder fazer o que é correto. Seja como Jonatas, fiel, leal, verdadeiro, íntegro, guerreiro, estrategista, inteligente. Seja tudo isso. Mas seja primeiramente temente a Deus, porque Jonatas, ele era temente a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês.